E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula 16 do curso de controle de sistemas lineares. A última aula foi, na verdade, um estudo individual, no qual vocês leram sobre as constantes de erro no diagrama de Bode. Quais são as constantes de erro estático mesmo? Constantes de erro estático, quais são? Exatamente. Kp, que é a constante de erro de posição, está relacionada com erro em regime estacionário para entradas do tipo degrau. O Kv, que é a constante de erro de velocidade, está relacionado com entradas do tipo rampa, e o Ka, que seria a constante de erro de aceleração, que estaria relacionado com entradas do tipo parábola. Basicamente, nós vimos que para ter erro de regime nulo para entrada degrau, tem que ter a planta ou controlador, algum dos dois elementos, deve possuir um polo na origem para que a constante Kp tenda ao infinito e, por consequência, o erro de regime estacionário para uma entrada degrau vá para zero. Da mesma forma, ou de forma análoga, a planta tem que ter pelo menos dois polos na origem para que o Kv tenda ao infinito e assim o erro em regime estacionário para entrada rampa convirja para zero. E também vocês leram sobre a carta de Nichols-Black, que é um gráfico de valores de malha. O eixo das ordenadas é composto por valores de malha aberta de fase. O eixo das abscissas, é fase. O eixo das abscissas é composto por valores de módulo de malha aberta. Só que no meio desse gráfico existe aqui as curvas da resposta em frequência de malha fechada. Tudo bem? Que parece uma cebola. Pelo menos eu aprendi como uma cebola. Isso é só uma ilustração, tá, pessoal? E a utilidade da resposta em frequência na carta de Nichols-Black é que você consegue traçar a resposta de frequência olhando para a malha aberta e retirar informações sobre o comportamento de malha fechada. Bom, a aula de hoje envolve o estudo sobre o projeto de compensadores lead, que são compensadores por avanço de fase, e lag, que são compensadores por atraso de fase, no domínio da frequência. Nós já fizemos um estudo de compensadores lead e lag, só que lá no lugar geométrico das raízes. Tudo bem? Bom, vamos lá. A gente viu que dá para relacionar a resposta no domínio do tempo com a resposta no domínio da frequência. Por exemplo, a relação resposta transitória e resposta em frequência, ela é dada principalmente pela relação entre fator de amortecimento e margem de fase. Vocês se lembram que isso era uma equação complicada e nós aproximamos para a margem de fase igual a aproximadamente 100 π. E além disso, nós temos a relação entre a frequência de corte, que é a frequência de corte do 0 dB, e ωn. Então, se a gente ajustar a margem de fase e a frequência de corte, por consequência nós vamos estar ajustando o fator de amortecimento e a frequência natural ωn, e então nós conseguimos atender requisitos para, por exemplo, máximo sobresinal, tempo de pico e por aí vai. Isto é, nós fazemos um ajuste na resposta em frequência de malha aberta para adequar a resposta transitória de malha fechada. E essa é a ideia fundamental do projeto na resposta em frequência, sobretudo no diagrama de Bode. E a gente viu em uma aula anterior esse projeto por meio de ganho proporcional. Vocês se lembram que a gente fez pelo menos dois exemplos de ajuste da margem de fase por meio de um controlador proporcional? Além disso, vocês estudaram sozinhos como localizar as constantes de erro estático no diagrama de Bode. Por exemplo, como o Kp... Deixa eu escrever a equação aqui. Como o Kp é igual a limite para S tendendo a zero de
G de S, C de S. Vocês se lembram dessa equaçãozinha? Para localizar a constante de erro de posição aqui no gráfico de Bode, se ela for definida, isto é, se nem o G de S nem o C de S tiver polos na origem, basta olhar para o ganho em baixas frequências. Esse ganho vai ser igual a 20 log de Kp. Então, por exemplo, qual que é o valor de Kp se o gráfico parte de um valor constante 40 decibéis? Qual que é esse valor? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Muito bem, Kp igual a 100. Porque log de 100 é 2 vezes 20 dá 40. Outra constante que dá para ser localizada aqui no diagrama de Bode é a constante Kv. A gente tem que lembrar que a constante Kv ela é igual ao limite de S tendendo a zero para S vezes G de S, C de S. Então, essa constante só vai ser um número diferente de infinito e zero se ou G de S ou C de S tiver exatamente um polo na origem. Nesse caso, como existe apenas um integrador na planta, o diagrama de Bode vai partir de uma frequência bem baixinha com inclinação de menos 20 dB por década. E para localizar a constante Kv, nós prolongamos essa reta e no ponto de cruzamento com o 0 dB, a frequência desse cruzamento, de cruzamento desse prolongamento da reta de menos 20 dB é a constante Kv. Tudo bem? E aí tem algo similar para a constante Ka. Bom, então, se a gente pode localizar tanto as constantes de erro estático no diagrama de Bode, quanto ajustar a resposta transitória no domínio do tempo por meio de adequações da resposta em frequência de malha aberta, a ideia do projeto da resposta em frequência é reconfigurar a resposta em frequência de malha aberta para atender um certo comportamento desejado em malha fechada. E essa reconfiguração pode ser um ajuste tanto nas constantes de erro estático, quanto na margem de fase ou na frequência de corte, para adequar requisitos para a resposta transitória e em regime permanente. Por exemplo, aqui eu mostro para vocês um diagrama de Bode de um sistema instável em malha fechada. Como é que a gente pode ver que esse diagrama de Bode é instável em malha fechada? Alguém? Silêncio constrangedor. Muito bem. A frequência de corte do 0 dB, 1.73, que a gente está chamando de ômega-c, deixa eu apontar ela aqui no gráfico, né? A gente está chamando de ômega-c, ela é igual à frequência de corte do menos 180, que a gente está chamando de ômega-f. Nesse caso, os polos estão exatamente sobre o eixo imaginário, mas nós vimos que isso resulta em um sistema instável em malha fechada. O MATLAB até avisa para a gente, ó, estável em malha fechada? Não. Para obter estabilidade em malha fechada, o que nós podemos fazer? Exatamente. Uma possibilidade consiste em dar um acréscimo de fase aqui em torno de ômega-c, de modo que, devido a esse acréscimo de fase, a frequência de corte agora, ômega-c, vai ser menor do que ômega-f. E, portanto, o sistema é estável em malha fechada. Então, note que foi feita uma reconfiguração na resposta em frequência de malha aberta. O que foi feito? Foi adicionado fase em torno da frequência de corte. Foi adicionada fase. E com isso a gente conseguiu obter um comportamento desejado em malha fechada no domínio do tempo, que é a estabilidade. Tudo bem? Difícil a ideia do projeto na resposta em frequência? Você adequa a resposta em frequência de malha aberta para atender requisitos de malha fechada no domínio do tempo. Uma possibilidade para fazer essa adequação consiste em adotar compensadores do tipo avanço de fase. E pelo próprio nome você já consegue entender o que esse compensador vai fazer. Ele é um compensador por avanço de fase. Então ele vai adicionar fase no seu sistema, na frequência que você quiser.
e o compensador por atraso de fase. E aqui você pode ver um dos efeitos da inclusão dessa compensação na planta, que é reduzir a fase do seu sistema, o que tipicamente é algo indesejado. Nós vimos que quanto menor a margem de fase, menor o amortecimento. Só que essa inclusão do atraso ela é feita de maneira a não atrapalhar a margem de fase, mas aumentar o ganho em baixa frequência. Aumentar o ganho. Deixa eu escrever agora, eu já comecei. Ganho. Estou escrevendo com o mouse em LF. Tudo bem? Então, vamos estudar primeiro o compensador lead. O compensador lead nós já vimos em uma parte anterior do curso. Para que nós usamos a compensação por avanço de fase? Exatamente. A gente usa para melhorar ou para ajustar a resposta transitória. Além disso, isso está associado, né? Não além disso, mas isso também está associado com a melhoria da estabilidade do sistema. Por exemplo, aumentando a margem de fase. Tudo bem? Então, basicamente, o compensador lead é usado para aumentar a margem de fase, tá? Em torno da frequência de corte ômega-C de interesse. Nós já vimos que o compensador lead nada mais é do que um zero, um polo e um ganho Kc. Quando eu apresentei o compensador lead lá no LGR, eu apresentei tanto essa primeira forma, Kc, A e B, que foi a forma que a gente usou para fazer cancelamento de polo, por exemplo, e também apresentei essa fórmula, Kc vezes Ts mais 1 sobre alfa Ts mais 1. Essa forma é bastante interessante para a gente porque nós vamos ver que no caso do projeto do lead, na resposta em frequência, dá para seguir uma receitinha de bolo em termos de Kc, T e alfa. Então o projeto é bastante simplificado, basta seguir uma rota de projeto. Talvez a parte mais difícil seja escolher qual fase será adicionada. Bom, uma característica do lead é que o polo é maior do que o zero. Então, por exemplo, o polo, o zero é aqui igual a 0,1, tudo bem? E o polo está aqui em 10. Então, o diagrama de Bode dessa resposta em frequência, ela vem de uma constante, que depende do valor de Kc. Quando passa por esse zero, o que acontece com a assíntota? Exatamente, sobe 20 dB por década. E aí vai passar pelo polo. É mais fácil olhar para a figura pronta, né? Então, o zero é maior do que... O polo é maior do que o zero. Então, o efeito do zero aqui no diagrama de Bode é contribuir para um aumento de módulo e também para um aumento de fase, certo? Que depois é anulado pela presença do polo. Tudo bem? Então, se o zero adiciona mais 90 graus de fase, o polo diminui 90 graus de fase. Então, o efeito dos dois somados é adicionar no final uma fase 0 graus. Só que como o zero vem primeiro, há um aumento de fase e depois um decréscimo de fase. E a gente vai escolher esse zero e esse polo de modo que essa contribuição máxima de fase do lead, que nós estamos chamando de φ máximo, então φ máximo é a contribuição máxima de fase do lead, seja dada em uma frequência ômega max, que é a nossa frequência de interesse, isto é, nossa frequência de corte. Então nós vamos ajustar o zero e o polo, de modo que esse acréscimo de fase seja dado em torno de uma frequência de interesse ômega-c. Tudo bem? Então, a ideia do lead é adicionar a fase Φmax, que é a contribuição de fase que você quer, na frequência de corte ômega-c. Por consequência, há um aumento da fase naquela frequência e resulta em um aumento, aqui seria aumento
em um aumento da margem de fase. E então nós conseguimos, por exemplo, aumentar o amortecimento. Se for necessário ajustar a frequência de corte, nós fazemos o projeto de um controlador proporcional primeiro, para ajustar o ômega-C, e depois nós fazemos o projeto do lead para adequar a margem de fase. Eu já vou apresentar um algoritmo, então sempre vai ser nessa sequência. Ajusta a frequência de corte e depois projeta o lead. Bom, a função de transferência do lead é Kc vezes Ts mais 1 sobre alfa Ts mais 1. Para calcular a fase, nós fazemos S igual a J ômega e calculamos a fase do polinômio complexo associado. Bom, a fase do numeral Kc, que é o número real, é 0. Então fica a fase do numerador, que é o arco tangente da parte imaginária, J ômega t, então é ômega t dividido por 1, menos a fase do denominador, que é alfa ômega t dividido por 1, né? Então, a fase total é arco tangente do numerador menos o arco tangente do denominador. Isso porque ambas as partes reais são unitárias. Para calcular a frequência, o avanço de fase φ máximo, o que nós fazemos é derivar essa expressão aqui em termos de ômega e igualar a zero. Tudo bem? Para achar mínimo ou máximo local da função. Então, fazendo esse procedimento, é possível obter que na frequência ômega max, que é igual a 1 dividido por raiz de t sobre alfa, 1 dividido por t vezes raiz de alfa, nós teremos o aumento máximo de fase, que é φ máximo. Tudo bem? Então, da onde vem a expressão? A expressão vem da derivada da fase do lead igual a zero. Fazendo esse procedimento, você vai obter que a contribuição máxima que a frequência de contribuição máxima é 1 sobre t raiz de alfa. E substituindo esse ômega max aqui na expressão de fase, é possível obter que o aumento máximo de fase é dado por arco seno de 1 menos alfa sobre 1 mais alfa. Ou seja, na frequência 1 sobre t raiz de alfa, há um aumento de arco seno 1 menos alfa sobre 1 mais alfa. Daqui nós podemos retirar o primeiro parâmetro do lead, que é o alfa. Note que para projetar o lead nós temos que calcular o t, o alfa e o Kc. O alfa vai depender somente da frequência da fase que você quer adicionar. Mais especificamente, o alfa é igual a 1 menos seno de φ máximo sobre 1 mais seno de φ máximo. Para obter essa expressão, basta aplicar o seno dos dois lados, passa o denominador dividindo, devolve os termos que dependem de alfa, coloque o alfa em evidência e depois passa dividindo os arcos senos de φ máximo para o outro lado. O procedimento é puramente algébrico e o que nós vamos obter é essa relação entre alfa e a contribuição máxima desejada φ máximo. Bom, a gente viu que o lead adiciona essa fase φ máximo na frequência ômega max, tudo bem? Mas se nós olharmos aqui para o gráfico de magnitude, há também um acréscimo de módulo. Vocês estão enxergando? Então, além dessa frequência, dessa adição de fase φ máximo, há um deslocamento do gráfico de magnitude, que é justamente essa distância aqui, ó. Esse acréscimo de magnitude na resposta em frequência vai resultar em uma alteração na frequência de corte ômega-c. E por consequência a gente vai ter uma alteração de ômega-n e nós não vamos seguir exatamente nós não vamos conseguir atender exatamente os requisitos de tempo de subida e tempo de pico, porque a alteração na frequência de corte vai resultar em uma alteração na frequência natural. Para contornar esse problema, nós podemos calcular a contribuição de ganho do lead na frequência ômega máximo. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui na expressão do lead,
troca o S por J ômega. Opa. Troca o S por J ômega e calcula a magnitude ou o ganho do lead na frequência ômega máximo. E o que nós vamos obter é que essa magnitude é dada por 1 sobre raiz de alfa. Só um detalhe que essa conta é feita para Kc igual a 1. Então, o lead vai adicionar na frequência ômega máximo um ganho de magnitude 1 sobre raiz de alfa. Notem que o alfa é um número entre 0 e 1. Portanto, o módulo de C-lead vai ser um ganho positivo, vai deslocar para cima, vai deslocar para a direita a frequência de corte. Então, para eliminar ou para evitar esse deslocamento na frequência de corte, o que nós fazemos é adotar o ganho Kc igual a ser 1 sobre raiz de alfa. Porque, desse modo, o ganho do lead na frequência ômega máximo vai ser igual a 1. E nós não vamos mudar a frequência de corte. Então, aqui nós temos a segunda expressão para o cálculo do lead, que é a expressão do Kc, que é igual a raiz de alfa. Só falta o cálculo do t. Mas o cálculo do t nós podemos retirar dessa expressão aqui. Por quê? Porque nós temos que o ômega máximo vai ser igual à frequência desejada ômega c. E agora que nós sabemos calcular o alfa em termos da contribuição de fase desejada φ máximo, nós podemos calcular o t simplesmente fazendo 1 sobre ômega c vezes raiz de alfa. E desse modo nós temos aqui o algoritmo completo de projeto do lead. Então, como é que a gente vai fazer para projetar o lead? Bom, para projetar o lead, nós vamos assumir que temos requisitos em termos de ômega c, que estão associados com requisitos de ômega n, que por sua vez foram calculados a partir de requisitos para os tempos de subida, tempo de estabelecimento, tempo de pico, por exemplo. E nós também temos requisitos para a margem de fase, que estão associados com requisitos para o fator de amortecimento Qc, que por sua vez dependem de um requisito para máximo sobrecinal. Tudo bem? Então, a primeira coisa é, se necessário, se você tiver um requisito para ômega c, que a gente está assumindo que sim, ajustar o ganho K, um ganho proporcional, para atender o requisito de ômega c. Lembre-se que modificando o ganho proporcional que multiplica a função de transferência, nós só vamos alterar a curva de magnitude. Depois, nós calculamos a margem de fase para atender os requisitos de projeto. Para isso, nós vamos precisar da margem de fase. Então, isso aqui é a margem de fase desejada. Nós vamos precisar calcular a margem de fase atual, isto é, a margem de fase depois que vocês colocaram o ganho K. E a contribuição de fase do lead vai ser o quanto você quer de margem de fase, menos o quanto que você tem. Por exemplo, eu quero uma margem de fase de 60 graus, só que após o ajuste do ganho K, minha margem de fase é de 20 graus. Portanto, o lead vai ter que adicionar na frequência ômega c uma fase de 40 graus. Agora que eu sei a contribuição de fase que meu lead tem que adicionar, 40 graus, é possível ajustar o alfa fazendo alfa igual a 1 menos de seno de φ máximo sobre 1 mais seno de φ máximo. Bom, agora que nós temos o alfa e o ômega c, basta calcular o t e o Kc segundo as expressões vistas. E desse modo nós conseguimos calcular todos os parâmetros do lead, obtendo um compensador Kc vezes Ts mais 1 sobre alfa Ts mais 1. Aqui nesse diagrama de Bode, a gente tem a resposta em frequência de malha aberta da planta em azul. Tudo bem? Notem que a fase, ou a margem de fase, é praticamente zero, que está aqui em torno disso, então a margem de fase é bem pequena. Nós temos a resposta em frequência só do lead, que está em vermelho. Tudo bem? E nós temos a resposta em frequência da função de transferência g vezes o lead, que está em verde mais forte aqui.
Como é que essa curva é obtida? Somando-se graficamente as curvas azul e vermelho. O que nós podemos verificar é que a inclusão do lead pouco alterou aqui o ganho em baixa frequência, ou seja, o lead não tem a capacidade de alterar as constantes de erro estático, porque não muda o ganho em baixa frequência. Só que a inclusão do lead proporcionou um ganho significativo de fase, ou seja, a inclusão do lead aumentou a margem de fase, tudo bem? E por consequência aumentou o amortecimento. Então, pessoal, eu vou fazer um exemplo de projeto do lead. O segundo eu vou deixar para casa e para aula síncrona. Para isso eu vou copiar essas informações para o papel. Sugiro que vocês pausem fases e façam o mesmo. E nós voltamos aqui com tudo copiado. E aí eu vou ficar alternando entre papel e slide para usar a resposta em frequência que está aqui no slide. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. O que nós queremos fazer é ajustar um compensador de modo que a frequência de corte seja 10 radianos por segundo. Da onde veio esse requisito? Veio, por exemplo, de um requisito para o tempo de subida. E que a margem de fase seja de 40 graus. Esse requisito pode ter vindo, por exemplo, ou está associado a um requisito de máximo sobre sinal. Bom, qual que é o procedimento de projeto? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Bom, a primeira coisa é ajustar um controlador proporcional K para atender o requisito de frequência de corte. Então, vamos olhar lá no diagrama de Bode como é que é a resposta em frequência do sistema. Bom, a resposta em frequência que tem um polo na origem, S, e um polo em -2. Então, a curva de magnitude começa com inclinação de -20 dB, muito bem. E quando ela passa aqui pelo polo em 2 radianos por segundo, a curva assume um comportamento como a reta de -40 B por década. Como tem um polo na origem, a fase começa em -90 e, como tem dois polos, converge para 180 graus. E exatamente na frequência do polo 2, a fase assume -135 graus. Bom, nós queremos que a frequência de corte ômega-c igual a 10 seja nós queremos que a frequência ômega igual a 10 seja a frequência de corte. Então, esse gráfico azul ele tem que subir 28,2 decibéis para que a curva de magnitude corte o 0 dB exatamente aqui em cima. Tudo bem? Então, o que nós queremos é que a curva suba 28,2 decibéis. Portanto, vou até escrever aqui, ó. Devemos subir a curva de magnitude. Portanto, o 20 log de K tem que ser igual a 28,2. Positivo porque nós queremos exatamente subir a curva de magnitude. Tudo bem, pessoal? Bom, fazendo essa continha, o K vai dar 25,7. Então, voltando lá para o slide, nós podemos ver que, usando esse compensador, agora nós temos um ramo direto K vezes G de S. Ramo direto é tudo que tem entre o somador da função de transferência de malha fechada e a saída. Isso aqui é o que nós chamamos de ramo direto. Tudo bem? Alguns livros da literatura denotam por L de S. Bom, agora nós temos uma nova função de transferência que é K vezes G de S, certo? E aqui está em vermelho a resposta em frequência de K
G de S. Percebam que agora a nossa frequência de corte é 10 radianos por segundo, conforme a gente ajustou. Qual que é a sequência do projeto? A sequência do projeto é calcular a contribuição de fase do lead, que a gente está chamando de φ máximo. φ máximo é igual a quanto que eu quero de margem de fase menos a margem de fase atual. Qual que é a margem de fase atual? Me responde para mim olhando para o diagrama de Bode. Exatamente, 11 graus. Por que 11 graus? Porque a margem de fase é a distância até o menos 180 na frequência de corte, que é essa distância aqui. Como a fase em 10 radianos por segundo é menos 169 graus, essa distância vale 11 graus. Portanto, vou escrever aqui, ó, projeto do lead. Portanto, a margem de fase atual é igual a 11 graus. Só que nós queremos a margem de fase desejada, vou pôr um Dzinho aqui, é 40 graus. Sendo assim, o φ máximo é igual a margem de fase desejada menos margem de fase atual. 40 menos 11 vai dar 29. Bom, agora nós temos a frequência de corte desejada já ajustada e nós sabemos o φ máximo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é calcular o alfa do compensador lead. Lembrando que esse alfa tem que estar, no caso do lead, entre 0 e 1. Se não der entre 0 e 1, você errou em alguma coisa. Para e olhe sua conta que tem algo errado. O alfa é igual a 1 menos seno de φ máximo, que é seno de 29 graus. Por conveniência, que é um nome bonitinho para preguiça, eu não vou escrever o seno, vou adotar a notação S de φ máximo, mas o S representa o seno, tá? Assim como está lá no nosso algoritmo. Então, alfa é igual a 1 menos seno de φ máximo sobre 1 mais seno de φ máximo. Fazendo essa continha, nós vamos obter que o alfa é igual a 0,347. Bom, agora que nós temos o alfa e nós temos o ômega c, nós podemos calcular o t, que é 1 sobre ômega c vezes raiz de alfa, e o kc, que é raiz de alfa. Então vamos lá. Vamos mudar de página que vai ficar apertado aqui embaixo. Vou escrever algo que ajusta o foco. Então, t é igual a 1, ajusta o foco, 1 sobre ômega c, que é 10, vezes raiz de alfa, ajusta o foco de novo, que é 0,347. Fazendo essa continha, nós vamos obter que o t vale 0,17. Por fim, falta ajustar o kc, que é justamente o ganho que vai impedir que a frequência de corte seja alterada. Kc é igual a raiz de alfa, que é raiz de 0,347, que é igual a 0,59. Portanto, o compensador final ele é dado por C lead de S é igual a 0,59 vezes 0,17S mais 1 sobre T vezes alfa. Quanto que dá T vezes alfa?
Deixa eu fazer a continha. Ah, tem aqui, ó. 0,059S mais 1. Note que esse compensador aqui é o compensador lead. O compensador que nós vamos de fato implementar no processo é igual a 1K, que nós projetamos para atender o ômega C, vezes o lead C lead de S. Tudo bem? Vou abrir as simulações no MATLAB, vou mostrar o projeto e o resultado de simulação para vocês. Bom, pessoal, a câmera tinha travado um pouquinho, mas eu acho que foi só no finalzinho da resolução do exercício. Vamos prosseguir. Bom, o que eu tenho aqui no MATLAB é o projeto do lead passo a passo. Ó. Então, definição dos requisitos ômega C igual a 10, definição da planta, o ganho, o controlador proporcional que a gente projetou, o controlador proporcional. Estou desenhando o diagrama de Bode e o comando para desenhar diagrama de Bode é o Bode. Olha que criativo. Então, se você quiser desenhar o diagrama de Bode de uma função de transferência, basta dar Bode da função de transferência. No mesmo gráfico, estou desenhando o diagrama de Bode do controlador K vezes G. E depois estou projetando o lead para atender um requisito de margem de fase de 29 graus. Então estou calculando alfa, T e KC e posteriormente montando a função de transferência do lead. Então vou rodar a simulação aqui. Então a primeira coisa é mostrar para vocês a resposta em frequência da planta, azul, da planta com compensador K, que está em vermelho. Notem que com o compensador K, a frequência de corte passou a ser exatamente 10 radianos por segundo. E em amarelo, a resposta em frequência do K vezes G vezes o lead. Para mostrar as características de margem de fase e frequência de corte, você pode apertar com o botão direito, características, todas as margens de estabilidade. E aí o MATLAB já mostra aqui para a gente, por exemplo, a margem de fase. Basta clicar aqui na cruzinha aqui em cima e clicar no ponto. Então olha lá, frequência de corte 10 radianos por segundo, estável em malha fechada com margem de fase de 40 graus. O que indica que nosso projeto de controle foi bem feito. Tudo bem, pessoal? Difícil projetar o lead? Talvez a parte mais difícil seja escolher ômega C e margem de fase para ter um desempenho adequado em malha fechada e calcular a margem de fase atual depois do ajuste do ganho K. Que às vezes isso necessita de um redesenho do diagrama de Bode. O restante, basta aplicar as formulazinhas para obter um compensador lead adequado. Bom, nós temos aqui... desculpe, eu tinha esquecido de mostrar a comparação entre a resposta ao degrau de K vezes G, ou seja, somente com um controlador proporcional, e o efeito da inclusão do lead no sistema. Como nós já vimos, o lead altera a margem de fase, que está relacionado somente com o fator de amortecimento. Então olha que interessante. Nós conseguimos obter, com a inserção do lead, um tempo de subida bem parecido com um tempo de subida do controlador proporcional, só que devido à inserção do lead, nós aumentamos consideravelmente o amortecimento da planta. Tudo bem? Bom, agora tem o exemplo 2, eu já comentei que nós vamos fazer juntos ele na aula síncrona. Tem aqui novamente o algoritmo, tudo mais. E agora nós vamos conversar sobre o compensador do tipo lag. Para que é utilizado o compensador lag mesmo? Exatamente. O lag é usado para ajustar a resposta em regime permanente. Isto é, para ajustar as constantes de erro Kp, Kv e, se for parábola, Ka.
Então é importante que para dar sequência no projeto do lag, vocês estejam bastante confortáveis na localização dessas constantes no diagrama de Bode. Tudo bem? Para ajustar essa resposta, tipicamente isso envolve diminuir o erro de regime estacionário. E para diminuir o erro de regime estacionário, nós queremos aumentar essas constantes. Isso é feito aumentando o ganho em baixas frequências. Então, o lag, majoritariamente, é usado para aumentar o ganho em baixas frequências. E nós já vimos lá no LGR que o lag é projetado de modo a pouco afetar a resposta transitória. Lá no LGR isso era feito colocando o pólio zero bem pertinho da origem, e isso resultava em um deslocamento bem pequeno do polo de malha fechada. Lembra que o quadradinho quase não mexia? Aqui vai ser algo bem similar. Bom, um compensador do tipo lag é dado simplesmente por um zero e um polo, certo? No qual o zero é maior do que o polo. Como o zero é maior do que o polo, para baixas frequências, isso é, para S aproximadamente zero, como o A é maior do que o B, o módulo do lag, o módulo do C para J0, como o A é maior do que B, vai dar um número maior do que 1. Isto é, vai dar um ganho de magnitude maior do que 0 decibéis. Por exemplo, 20 dB. Tudo bem? Só que como o 0 é maior do que o polo, o compensador, a resposta em frequência passa primeiramente no polo, depois no zero. Quando a resposta, como o zero vem primeiro, como o polo vem primeiro, há um decréscimo de fase que depois é anulado pela presença do zero. Tudo bem? Esse decréscimo de fase tenderia a diminuir a margem de fase. Só que como o polo e o zero são colocados bem pertinhos da origem, esse decréscimo de fase ocorre em frequências bem baixinhas, está vendo aqui, ó? Em torno de entre 0.01 e 0.1. E a margem de fase, normalmente, ela é definida em frequências mais altas aqui, ó. Ou seja, a inserção do zero vai pouco afetar a resposta transitória. Então, de novo, o objetivo do lag é aumentar o ganho em baixas frequências, pouco afetando o ganho e a fase em torno do ômega-c, porque o ômega-c vai estar aqui mais à direita e vai ser pouco afetado pelo comportamento do lag. Tudo bem? Então, como é que a gente faz para projetar um lag? É muito simples. De novo, talvez a parte mais complicada seja determinar o ganho necessário para atender os requisitos de regime permanente. Ou seja, para o meu regime estacionário ser menor do que 0,1 para uma entrada do tipo degrau, então para ESS ser menor do que 0,1, menor ou igual, né? Para uma entrada do tipo degrau, quanto que tem que valer Kp? Exatamente, Kp tem que ser maior ou igual a 10. Daqui nós vamos retirar aqui o módulo de G de S, por exemplo, o módulo de G para frequências baixinhas tem que ser maior do que um certo valor. Tudo bem? Então, talvez a parte necessária seria calcular, a parte mais difícil é calcular o ganho necessário, ou a constante de erro necessária para atender os requisitos de regime permanente. Depois que a gente tem isso, nós vamos lá no diagrama de Bode e calcula o ganho atual da planta. Tudo bem? Note que quando a gente fala ganho atual da planta, se tiver um ganho proporcional, ele tem que ser considerado nessa determinação, porque o ganho proporcional vai alterar o ganho em baixa frequência da planta. Depois que a gente tem o ganho atual da planta e o ganho, eu vou chamar isso aqui de desejado, basta calcular a contribuição de ganho do lag. Como é que vai ser a contribuição de ganho do lag? Vai ser o quanto que eu quero dividido pelo quanto que eu tenho. Tudo bem? Depois que nós temos a contribuição desejada para o ganho do lag, basta fazer com que o zero seja de 5 a 10 vezes menor do que a frequência de corte. Por que isso é feito? Para que
a inclusão do lag não altere a margem de fase nem o ganho aqui na frequência de corte, ou seja, não altere a resposta em frequência. E depois ajusta o polo do lag, ou seja, ajusta o B para atender o requisito de erro de regime permanente necessário, solicitado. Tudo bem, pessoal? Eu acho que dá para resumir isso aqui da seguinte forma. A primeira coisa a ser feita é achar a constante de erro desejada, por exemplo, o Kp desejado. Certo? Depois você calcula o ganho atual da planta em baixa frequência, G de J 0, módulo de G de J 0. Dessas duas informações, nós vamos tirar qual que é a contribuição de fase do lag necessária. Isto é, Clag, módulo de Clag de 0. Tudo bem? Como o lag é simplesmente A sobre B, essa conta dá A sobre B. Então nós vamos retirar dessa informação a relação entre 0 e polo do lag. Tudo bem? O 0, que é o A, é alocado de modo a ser entre 5 a 10 vezes menor do que o ômega-C. Então, por exemplo, ômega-C é igual a 10, o A vai ser igual a 1. Como agora nós sabemos o valor de A, e nós sabemos que o A sobre B tem que ser igual a um certo valor desejado, basta calcular o valor de B e está projetado o lag. Eu tinha um professor que falava que projetar lag é mais fácil que andar para frente. É simplesmente acha o valor do módulo de Clag que você quer, acha o valor do 0 de modo a ser entre 5 a 10 vezes menor do que ômega-C e depois calcula o valor de B. Note que se você ficar colocando o A muito pequenininho, o polo do lag também vai ser muito pequenininho. E aí você vai ter uma resposta bem lenta de malha fechada, tá? Vou mostrar um exemplinho aqui para vocês. Bom, eu já comentei isso, mas não custa nada reforçar. O lag resulta em um decréscimo de fase, que tenderia a diminuir a margem de fase. Só que como a gente faz tanto o zero como o polo ser pequeno, ser próximos de zero, esse decréscimo de fase ocorre longe aqui da frequência de corte ômega-C. Ou seja, a inclusão do lag tipicamente não vai alterar significativamente nem a margem de fase, nem a frequência de corte. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem a ilustração da resposta em frequência da planta, em azul, tá? Do compensador lag em vermelho, e da planta compensada com o lag. Então, olha lá, ó, como é que a gente obtém a curva verde mais forte? Nós simplesmente somamos graficamente. O que o lag fez? O lag resultou em um aumento do ganho em baixa frequência, certo? Esse aumento vai estar associado com um aumento na constante de erro Kv. Tudo bem? Então, olha lá. Como é que a gente determina Kv mesmo? Nós pegamos a reta aqui, ó, de menos 20 dB por década e prolongamos. E o Kv é o valor de frequência do cruzamento com 0 dB. Professor, como é que eu sei que é um sistema que tem Kv definido, que tem só um polo na origem? Olha a fase lá, ó. A fase começa em menos 90 graus. Ou seja, o lag resultou nesse aumento de magnitude aqui, que foi associado a esse aumento da constante de erro Kv. Tudo bem? Só que como o polo e o zero do lag causam um decréscimo de fase, há um decréscimo de fase aqui da resposta e frequência da planta. Tá bom? Só que esse decréscimo de fase ele é dado em uma frequência muito pequenininha, 0,03 aproximadamente. Dessa forma, aqui em torno da frequência de corte ômega-C, deixa eu apagar tudo, que não foi alterada pelo lag, percebam que o lag não alterou a resposta em frequência em torno de ômega-C, as curvas verde e azul se sobrepõem. Nesse ponto, o lag já não faz mais efeito. Ou seja, o lag não alterou nem a margem de fase, que está definida mais ou menos aqui, nem a
frequência de corte ômega-c. Tudo bem? O lag só resultou nesse aumento de magnitude aqui em baixa frequência. Note que a margem de fase aqui está bem pequenininha, tá, pessoal? É só um exemplo do efeito do lag, que é esse aumento de magnitude. Bom, agora eu tenho um exemplinho, que é o exemplo 3. Vou fazer ele com vocês aqui no papel. Depois tem o exemplo 4, que vocês vão fazer em casa. E aí a gente parte para um projeto dos compensadores lead e lag juntos. Tá? Vou pausar o vídeo e volto com tudo copiado no papel. Bom, pessoal, estou com as informações copiadas no papel. Nós temos que projetar um compensador lag, de modo que o Kp seja igual a 10, supondo, então é para vocês imaginarem ou considerarem que ômega-c seja igual a 10 radianos por segundo. Não é isso no gráfico, mas é para a gente usar isso no cálculo do zero. Bom, a primeira coisa que eu gosto de perguntar é qual que é o valor de Kp do sistema atual. Como é que a gente vai medir isso? Exatamente. O Kp é medido do ponto de partida para baixas frequências. Então, 20... Deixa eu mudar lá para o papel que fica mais fácil. Então, Kp atual. 20 log de Kp é igual a, vamos voltar lá para o gráfico, 20 log de Kp é igual ao ganho para baixas frequências, menos 6,02. Portanto, o Kp atual vale, deixa eu fazer essa continha aqui, menos, seria 10 elevado a menos 6,02 dividido por 20, meio. Portanto, o Kp atual vale meio. E nós queremos obter um ganho, um Kp, vou colocar um desejado aqui, de 10. Então, para o Kp ser igual a 10, quanto que tem que ser o ganho em baixa frequência da planta? Então, Kp desejado. Então, 20 log de Kp desejado é igual a 20 log de 10, que é igual a 20 dB. Portanto, para nós atendermos ao requisito de Kp igual a 10, a resposta em frequência da planta tem que partir aqui do 20 dB. Tudo bem? Acho que ficou grande. Isso. Então, o lag tem que resultar nesse acréscimo de fase aqui, de módulo, perdão. Se o lag resultar nesse acréscimo de módulo, que vale 26,2, 26, aproximadamente 26, quer dizer que o gráfico vai partir aqui da frequência da magnitude 20 dB atendendo o requisito de desempenho. Tudo bem, pessoal? Vocês entendem que o lag tem que adicionar 26 dB para atender o requisito de Kp igual a 10? Vamos voltar lá para o papel. Bom, então o ganho do lag desejado, C lag de 0, né? Então, o C lag de 0 tem que ser igual a o quanto que eu quero menos o quanto que eu tenho, que é 20 menos 6, tá? Aproximadamente, estou esquecendo o 0,2. Vou mudar de cor porque essa está acabando. Então, o C lag de 0 é aproximadamente igual a 26 dB. Portanto, 20, isso aqui é em dB. Então, 20 log de módulo de C lag de 0, sem 100 dB, é igual a 26. Portanto, o módulo de C lag de 0 é igual a, será que eu tenho aqui? 19,95. Tá bom?
Só que nós sabemos que o zero do lag, que é o valor de A, tem que ser de 5 a 10 vezes menor do que a frequência de corte ωc. Então, o ajuste do zero ele é feito fazendo com que A seja igual a ωc em algum valor entre 5 e 10. Por exemplo, eu vou adotar 10 vezes menor. Como é informado para a gente supor que o ωc é igual a 10 radianos por segundo, o A vai dar 1. Bom, nós temos que o compensador lag, Clag, de S é dado por S mais A sobre S mais B, e nós sabemos que nós adotamos o A igual a 1. E nós retiramos do requisito de Kp igual a 10 que o módulo de Clag de 0 é igual a 19,95. Então, assumindo que o A e o B é igual a 0, o módulo de Clag de 0, ele é igual a, para S igual a 0, A sobre B, nós estamos assumindo A e B maiores do que 0, que é igual a 1 sobre B. Então, o módulo de Clag de 0, que é igual a sobre B, que é igual a 1 sobre B, porque nós sabemos que o A vale 1, tem que ser igual a 19,95. Portanto, o B tem que ser igual a aproximadamente 0,05. Aproximei isso para 20. Então, nós temos que o compensador Clag de S é igual a S mais 1 sobre S mais 0,05. Tudo bem, pessoal? Então, é difícil projetar o lag? Quanto que eu tenho de Kp, quanto que eu quero. A diferença do quanto que eu tenho menos o quanto que eu quero me dá o Clag de 0 desejado, em decibéis. Converti esse valor para número, para módulo mesmo, calculei o A relacionado com o ωc e calculei o B para dar a contribuição de ganho que eu quero. Vamos verificar se de fato nós conseguimos obter o Kp desejado? Então nós estamos com o sistema dessa forma aqui, ó. Para adotar o mesmo padrão de cores de todo o curso, né? Aqui, G de S, mais e menos, e eu estava escrevendo os sinais em vermelho. R de S, Y de S. Como é que nós calculamos o Kp desse diagrama? O Kp é dado por limite de S tendendo a 0 do ramo direto. Clag de S, G de S. Portanto, o Kp é dado por Clag de 0 vezes G de 0. Bom, o Clag de 0 é 1 sobre 0,05. 1 sobre 0,05. E o G de 0? Isso para cá. O G de 0 vale menos 6,02 dB, que nós sabemos, voltar para o papel, que vale 0,5. Então, o G de 0 vale 0,5. Essa conta vai dar 20 vezes meio, o Kp vai dar 10. Ou seja,
nós conseguimos ajustar o lag de modo a atender o requisito para a resposta em regime permanente. Tudo bem? O procedimento de projetei aqui. E aqui tem uma figurinha bem legal que nós estamos comparando a função de transferência, a resposta em frequência da função de transferência sem o compensador lag, G de S, e com o compensador lag. E nós podemos ver que foi adequado o valor de regime permanente, ou seja, o ganho em baixas frequências subiu de menos 6 dB para 20 dB, que é o que era solicitado nos requisitos de projeto. Tudo bem? Aqui nós temos uma comparação da resposta ao degrau do sistema sem o compensador e com o compensador. Nós podemos verificar que com o compensador, o erro em regime estacionário é resposta a uma referência unitária, tá? O erro em regime estacionário diminuiu significativamente. Mais especificamente, ele ficou lá próximo do 0,1, que é o que nós esperamos para um KP de 10. Tudo bem? KP igual a 10, o erro em regime estacionário vai ser de 0,1. Então, a inserção da compensação lag nos permitiu reduzir significativamente o erro em regime permanente. Tudo bem? Entenderam para que a gente coloca o lag? Nós aumentamos o ganho em baixa frequência e, por consequência, nós aumentamos a constante de erro estático associada, diminuindo assim o erro em regime permanente. Beleza? Bom, temos o exemplo 4 aqui. O exemplo 4 de vocês é um exemplo para ajustar a constante de erro KV. Se necessário, nós podemos fazer na aula síncrona. Todos os passos estão aqui, ó. Então tem o passo a passo. E finalmente nós chegamos no projeto de compensadores do tipo lead lag. Então são compensadores completos. Qual que é a ideia? A ideia é que nós usamos três elementos diferentes para adequar a resposta do sistema. Um elemento é o ganho proporcional, que é ajustado para adequar ômega-C. O outro elemento é o compensador lead, que nós inserimos na planta ou no sistema para adequar a margem de fase. E finalmente o compensador do tipo lag, que é inserido para aumentar o ganho em baixa frequência. Esses três compensadores podem ser projetados de maneira sequencial e implementados juntos. Isto é, esses três compensadores vão formar um único compensador que vai ser implementado na planta, que eu vou chamar ele de C de S. E C de S vai ser igual a C lead de S vezes C lag de S vezes o K. Então nós podemos ajustar a resposta transitória e a resposta em regime permanente projetando o compensador proporcional, lead e lag. Tudo bem? Como que a gente vai fazer esse projeto? Simplesmente seguindo a sequência. Primeira coisa, ajusta o K para adequar ômega-C. Segunda coisa, ajusta o lead para adequar a margem de fase. E por último, ajusta o lag para adequar a constante de erro, isto é, para ajustar o erro em regime permanente. Se faz o projeto em ordem diferente, acaba que dá errado. O lag atrapalha a compensação de fase do lead, o lead altera a frequência, o lead diminui o ganho projetado pelo lag. Então, a sequência que eu recomendo vocês fazerem, embora sejam independentes os projetos dos compensadores, é ajusta o ganho K, o ganho proporcional, para adequar o ômega-C, se necessário. Se a margem de fase precisar ser adequada, ajusta um lead. Se o ganho em baixa frequência está inadequado, isto é, você está com um erro de regime estacionário errado, coloca um lag para aumentar o erro em regime estacionário. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo, que é o último exemplo da aula de hoje, o exemplo 5, que é um projeto de um K lead lag. Então, a gente vai fazer esse projeto. Existe aqui o exemplo 6, que é um exemplo para vocês fazerem. E aí nós encerramos a aula aqui. Tudo bem? Está acabando, pessoal. Então, vamos lá. O exemplo 5 é um projeto
Para uma planta, 4 sobre S mais S, S mais 0,5. E nós temos requisitos no domínio do tempo. Máximo sobressinal de 16,3%. Tempo de estabelecimento de 1,6 segundos. E KV igual a 100. Daqui nós vamos tirar requisitos para margem de fase e requisitos para ômega C. Tudo bem? Então eu vou copiar tudo no papel e a gente segue dali. Vamos lá, pessoal. Temos então requisitos para máximo sobressinal, tempo de estabelecimento e KV. Do que requisito de máximo sobressinal, nós podemos tirar o QC. Olha lá, ó. QC é igual a raiz quadrada de ln ao quadrado de máximo sobressinal sobre π ao quadrado mais ln ao quadrado de máximo sobressinal. Nós já vimos algumas vezes que para o máximo sobressinal ser igual a 16,3%, o QC tem que ser igual a meio. Para o QC ser igual a meio, qual que tem que ser a margem de fase? Exatamente, margem de fase igual a 100 QC, margem de fase igual a 50 graus. Agora que nós sabemos o QC, nós podemos utilizar aquela relação tempo de estabelecimento igual a 4 sobre QC ômega n para calcular o ômega n desejado. Então, o ômega n desejado que nós vamos assumir ser igual a ômega c é igual a... vai ficar... ômega n é igual a 4 sobre meio vezes 1,6, que vai dar 4 sobre 0,8, ômega n igual a 5 radianos por segundo. Então, nós transformamos os requisitos no domínio do tempo em requisitos para a resposta em frequência de malha aberta, ou aqui é margem de fase, tá? PM, margem de fase. Nós transformamos os requisitos no domínio do tempo para a malha fechada, ou desculpa, menos esse, né? Nós transformamos esses requisitos no domínio do tempo para a malha fechada em requisitos para a resposta em frequência de malha aberta. Esse requisito ele já é um requisito para a resposta em frequência de malha aberta, né? Que foi obtido a partir de um requisito de erro em regime estacionário para entrada do tipo rampa igual a 0,01. Portanto, o KV que nós estudamos, que é igual a 1 sobre erro em regime estacionário, vai ser igual a 100. Tá? Esse tema foi objeto da aula individual de vocês. De estudo individual de vocês. Bom, vamos voltar então para o papel. Nós sabemos que o primeiro passo é projetar o ganho K. Projetar K de acordo com ômega C. Então vamos lá para o slide. Minha câmera travou, vou resolver isso novamente. Voltando aqui para o slide, nós temos aqui do diagrama de Bode que na frequência de 5 radianos por segundo, o ganho é menos 16 dB. Então, o que o ganho K deve fazer? O ganho K deve subir essa curva de magnitude em 16 decibéis para adequar a frequência de corte. Então, voltando lá para o papel, como nós queremos subir a curva de magnitude, o 20 log de K tem que ser igual a mais ou menos 16 dB. Mais 16 dB, porque nós queremos subir a curva em 16 decibéis, adequando assim a frequência de corte. Passo o 20 dividindo, eleva a 10 dos dois lados, vocês vão obter que o K é igual a 6,31. Então, esse ganho K é suficiente para atender o requisito para a frequência de corte. Vamos ver isso lá no diagrama de Bode. Olha lá, ó. Em azul nós temos a curva sem o ganho K. Em vermelho, com o ganho K. Nós podemos ver que após o ajuste do ganho do controlador, a frequência de corte passou a ser 5 radianos por segundo. Olha lá, o ganho K é bem pequenininho, 0,05 alguma coisinha.
Então o projeto do ganho K está bem feito. O segundo passo é projetar o lead para atender ao requisito para a resposta para a margem de fase ser igual a 60 graus. Então, deixa eu escrever isso aqui no papel junto com vocês. Então, o segundo passo é o projeto do lead para atender a margem de fase desejada, PM desejado de 50 graus. Bom, para atender 50 graus, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a contribuição de fase do lead, que nós estamos chamando de φ máximo, que é igual a margem de fase que eu quero, PM desejado, menos a margem de fase que eu tenho, PM atual. Como é que nós vamos fazer para determinar a margem de fase atual? Muito bem, nós vamos lá no diagrama de Bode, e aqui na frequência de corte de 5 radianos por segundo, nós verificamos a distância até o menos 180. Como a fase está em menos 174 graus, a distância até o menos 180 é 6 graus, ou seja, a margem de fase atual é de 6 graus. Voltando lá para o papel, então nós queremos 50 graus de margem de fase e nós já temos 4. Portanto, a contribuição de fase do lead tem que ser de 46 graus. Opa, perdão, nós já temos 6. Desculpa, está errado aqui. Nós temos 6. Portanto, a contribuição de fase do lead vai ter que ser 44 graus. Agora sim. Bom, nós temos já o ômega C, que eu não sei onde eu coloquei. Está aqui. Nós temos o ômega C, que é 5 radianos por segundo, e nós temos o φ máximo. Agora, para projetar o lead, basta seguir o algoritmo de projeto. O alfa é 1 menos seno de φ máximo sobre 1 mais seno de φ máximo. O t é 1 sobre ômega c vezes raiz de alfa. E o kc, que é o responsável por não alterar o ganho na frequência de corte, é raiz de alfa. E depois nós montamos a função de transferência do lead. Então vamos fazer isso. Primeira coisa, calculamos o alfa. 1 menos seno de 44 graus sobre 1 mais seno de 44 graus, que vai dar 0,18. Agora que nós temos o alfa e o ômega c, que nós já vimos, tomei uma fisgada aqui, que é 5 radianos por segundo, nós podemos calcular o t. T é igual a 1 sobre ômega c, que é 5, vezes raiz de alfa, que é 0,18. T é igual a 0,43. E, finalmente, o Kc é raiz de alfa, que é raiz de 0,18, que é aproximadamente igual a 0,43. Portanto, o compensador C-lead de S é igual a 0,43 vezes 0,47S mais 1 sobre 0,085S mais 1. Achei que tinha parado a tela. Tudo bem? Então vamos ver o gráfico lá no diagrama de Bode. Então, olha lá, a curva em amarelo é a curva resultante da inclusão do lead. Nós podemos ver que a frequência de corte não foi alterada, continua sendo 5 radianos por segundo, só que o lead resultou no acréscimo de fase que a gente queria, de 44 graus, e a margem de fase resultante foi de
aproximadamente 50 graus. Então nós já atendemos os requisitos de ômega C e também atendemos os requisitos de margem de fase. Falta atender o terceiro requisito, que é o requisito para a constante de erro KV. Tá? Como é que nós medimos o KV? Nós prolongamos aqui a reta de baixa frequência. Tudo bem? Eu tenho aqui a reta mais bonitinha. E nós podemos ver que o KV atual é de aproximadamente 20, que está aqui, certo? Mas para nós termos um KV de 100, a curva de baixa frequência ela deveria partir aqui mais ou menos do 80, tá vendo? Então, o lag tem que subir a curva amarela, ou alaranjada, que é a curva do K vezes G vezes o Seride, nessa distância aqui. Tudo bem? Porque se a curva de magnitude partisse da linha roxa aqui em cima, que está aqui, a constante KV seria de 100, porque o cruzamento com o 0 dB se daria nos 100 radianos por segundo. Portanto, a contribuição de fase de magnitude do lag é essa distância. Para auxiliar nesse gráfico, está mostrado aqui no diagrama de Bode a magnitude para frequência de 0,1 radiano por segundo, que é 46,5 dB. Então, a curva da planta compensada com ganho K com o lead, em 0,1 radianos por segundo tem um ganho de 46,5 dB. Só que para atender o requisito de KV, ela deveria estar passando nesse ponto aqui que é dado pela linha roxa, ou seja, 60 decibéis. Então o ganho de magnitude do lead é esse aqui, que é 60 menos 46,5. Tudo bem? Vocês conseguem entender por que essa diferença? Por que 13,5 de ganho? De novo, o sistema compensado com ganho proporcional e com lead em 0,1 radiano por segundo tem uma magnitude de 46,5 decibéis. Só que para atender ao requisito de em regime permanente, ou seja, o KV igual a 100, essa curva deveria estar passando exatamente aqui no 60 decibéis, porque aí o prolongamento ia bater lá nos 100 radianos por segundo. Portanto, a contribuição de magnitude do lag é essa distância aqui, que é 60 menos 46,5, que é 13,5 dB. Então, vamos lá para o papel e fazer essa continha juntos. Então agora é o terceiro passo, que é o projeto do lag, tá bom? Para atender KV, que é igual a 100. Só destacando mais uma vez, o KV é obtido pelo prolongamento da reta de menos 20 decibéis até o ponto de cruzamento com 0 dB. Nós vimos graficamente que o C-lag de 0 tem que adicionar em decibéis 13,5 dB. Então, 20 log de módulo de C-lag de 0 tem que ser igual a 13,5. Portanto, o módulo de C-lag de 0 tem que ser igual a, deixa eu fazer a conta aqui, 10 elevado a 13,5 dividido por 20. Então, o ganho do lag tem que ser de 4,73. Nós lembramos que o C-lag de S é igual a S mais A sobre S mais B. O A nós arbitramos
em relação à frequência de corte ômega-c, para valores de 5 a 10 vezes menor do que o ômega-c. Por simplicidade, vou adotar A igual a ômega-c sobre 10, portanto, o A vai ser igual a 0,5. Então, o C leg de S é S mais 0,5 sobre S mais B. Só que nós sabemos que o C leg de 0 tem que ser igual a 4,73. Portanto, 0,5, isso aqui é um 5, tá, pessoal? 0,5. Portanto, 0,5 sobre B tem que ser igual a 4,73. Fazendo a continha, o polo do lead vai ser bem lento e igual a 0,11. Portanto, o compensador final C leg de S é igual a S mais 0,5 sobre S mais 0,11. Então, pessoal, fizemos o projeto de um compensador lead lag com um ajuste de ganho proporcional e o controlador que nós implementaríamos no sistema seria o C de S, que é o compensador final, seria K, que é o ganho proporcional, vezes o C lead de S, vezes o C lag de S. Esse seria o compensador de fato implementado ao sistema. Esse para adequar frequência de corte, esse para adequar margem de fase e esse para adequar erro em regime estacionário. Tudo bem? Vamos voltar lá para o slide. E finalmente nós temos a curva roxa, que é o sistema completo compensado com ganho K, com compensador lead e com compensador lag. Olha lá, ó. Primeiro requisito, constante KV. Olha o prolongamento da curva de menos 20 dB, que é a linha preta, tocando aqui o 0 dB em 100 radianos por segundo. Então KV está ok. Frequência de corte da linha roxa está lá no 5 radianos por segundo. Ômega C está ok. E finalmente, margem de fase da linha roxa, ela é um pouquinho menor do que foi projetado anteriormente, ou seja, vai ser um pouquinho menor do que o requisito de 50 graus. Professor, por que diminuiu? Diminuiu devido ao efeito do lag. Tá bom? Então, ela sofreu uma leve diminuição, mas não é tão significativo assim. Então, o PM está praticamente, na prática, o PM também está ok. Vamos ver as simulações, pessoal? Então, seria lead lag 1. Então, aqui eu tenho o sistema, o ganho que nós projetamos de 6,31, o projeto do lead, está aqui, o compensador lag que nós projetamos. E aqui embaixo, ó, estou fechando a malha somente com a planta, somente com G. E estou fechando a malha com o ganho proporcional K, o lead e o lag. Vamos comparar a resposta ao degrau desses dois sistemas. Resposta ao degrau, função step. Então, em verde nós temos a resposta somente com controlador proporcional. E em vermelho nós temos a resposta com compensador proporcional, o lead e o lag. Nós podemos ver que em ambos os casos o erro de regime estacionário é nulo. Só que usar o lead e o lag permitiu, ou usar mais especificamente o lead, permitiu reduzir significativamente aqui a oscilação do sistema. A gente aumentou muito o amortecimento. A compensação do tipo lag foi introduzida para diminuir o erro de rastreamento para entradas do tipo rampa, isto é, aumentar o KV. E para mostrar isso, nós temos aqui uma comparação entre a referência do tipo rampa, que está em roxo, o sistema somente compensado com ganho K, em verde, e
O sistema com compensador lead-lag, que está em vermelho. A introdução do lag aumentou o KV e, por consequência, nós conseguimos rastrear bem melhor a referência do tipo rampa. Tudo bem? Que pode representar, por exemplo, uma referência de velocidade constante, por exemplo, um satélite em órbita de velocidade constante. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos o exemplo 6, que é o exemplo para vocês fazerem em casa. Um outro exemplo que eu acabei de pensar aqui para essas referências do tipo rampa, essa altura vocês já devem ter feito, seria aquele exemplo do trenzinho. Então o trem está circulando ali o motor CC e nós assumimos que o trem tem velocidade constante. Então para o soldado ficar apontando para o trem de velocidade constante, você pode adotar uma referência para a posição, uma referência do tipo rampa. Opa! Então, exemplo 6 está aqui para vocês, todo o procedimento de projeto está aí. A aula de hoje envolveu o projeto de compensadores lead. Para que a gente usa o lead mesmo? Para ajustar a resposta transitória, ajustar a margem de fase. Também teve o projeto do tipo lag, e nós projetamos o lag para ajustar o regime estacionário. E, paralelo a isso tudo, também vimos o projeto do ganho K, que nós fazemos para atender o requisito de frequência de corte. Esses projetos são feitos na resposta em frequência para adequar o comportamento em malha fechada no domínio do tempo. Só destacando, esses projetos são feitos usando a resposta em frequência de malha aberta e adequa a resposta no domínio do tempo. Na próxima aula, pessoal, agora sim, eu tinha falado errado na última aula, nós vamos ver o que são diagramas polares, vamos estudar o princípio do argumento e o critério de estabilidade de Nagst. Como é um tema um pouquinho mais elaborado, a gente divide isso normalmente em duas aulas. A primeira aula para estudar os dois primeiros elementos e a segunda aula para aprender a aplicar o critério de estabilidade de Nagst. É isso. Obrigado.